Debate lá em Brasília, a discussão avança sobre a reforma do Código Eleitoral, as mudanças na legislação eleitoral, isso já tudo com vista para 2022. Então vamos à capital federal com Edinho Magalhães. Boa tarde, Edinho. A Câmara Federal concluiu ontem a votação do novo Código Eleitoral. Tem alguma surpresa nessa votação, Edinho? Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos. Veja, teve uma surpresa geral. O presidente Arthur Lira trouxe novamente a pauta da votação a quarentena para juízes, procuradores e policiais, a artimanha regimental, Hermes, diminuindo de 5 anos para 4 essa quarentena. E aí, como texto novo, ele colocou para votação e dessa vez foi aprovado por 273 votos contra 211, um placar apertado. Da bancada federal paraibana, Hermes, somente 4 deputados votaram contra essa quarentena. Julian Lemos, Gervásio Maia, Pedro Cunha Lima e Edna Henrique. Esses 4, eles se contraporam a essa maioria que entende ser necessário uma quarentena para que magistrados, membros do Ministério Público e policiais tenham que cumprir uma quarentena de 4 anos. E aí o que é que se diz? Que no Senado isso será rediscutido. A matéria foi ao Senado, lá nós teremos muita discussão e sobre esse ponto específico, Hermes, fatalmente vai ser judicializado e quem deverá avaliar essa ação judicial será o próprio Supremo, o próprio Judiciário, que tende a tirar essa quarentena. Mas foi um claro recado dos parlamentares em torno dessa possibilidade de juízes e promotores galgarem posições em mandatos eletivos. Então, portanto, a novidade foi essa, a coligação partidária ficou para o Senado decidir, Hermes. Bom, a gente vai trazer a matéria daqui a pouquinho, depois da participação de Edinho Magalhães ao vivo. Agora, Edinho, eu quero saber de você, aí de Brasília, dessa movimentação que já está existindo nos bastidores, alguns partidos políticos tentando encontrar aí uma terceira via para fugir da polarização Bolsonaro-Lula. Perfeitamente, Hermes. Existiu essa semana, além da reforma administrativa, além dessa reforma eleitoral que se está andando para ser aprovada até o mês que vem, e também da improbidade administrativa que já se iniciou a votação no Senado, essa discussão sobre um parecer jurídico de possíveis elementos para um eventual crime de responsabilidade, uma coletânea de um possível impeachment do presidente da República que seria passado para a CPI. E essa questão da CPI com impeachment, ela tem sido esvaziada justamente em função de que nem TCU, nem Câmara dos Deputados, agora também nem mais o Supremo e o próprio Senado, eles têm um ambiente, ou o PGR da Procuradoria-Geral da República, eles não têm um ambiente para tratar de afastamento ou de impeachment, deixando a economia dar o tom para o sucesso ou fracasso do presidente. Ao mesmo tempo, as passeatas no dia 7 de setembro revelaram ainda essa polarização entre Lula e Bolsonaro, fortalecendo essa ideia de uma terceira via. Que terceira via seria essa, Hermes? Os partidos DEM, PMDB, PSDB, entre outros, ali o Cidadania, estariam se unindo, trazendo discussões em fóruns que se iniciaram esta semana aqui em Brasília para trocar ideias em torno de uma terceira via, em torno de um terceiro nome, de consenso e equilíbrio. Nem ele, nem Bolsonaro, nem Lula. E, por coincidência, Hermes, o nome do ex-presidente Temer surgiu aí no vídeo, falando que quer dialogar, é o homem do diálogo e que o Brasil precisa de diálogo. Então, portanto, esse movimento novo aqui em Brasília, desses partidos, em torno de uma terceira via, já com a imagem de Michel Temer ao fundo, Hermes. Ok, Edinho Magalhães, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Amanhã a gente retorna para fazer aí um balanço dessa semana. Claro, Brasília sempre bem movimentada. Obrigado, Edinho, mais uma vez. Ok, amigos, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. E a Câmara Federal concluiu ontem à noite a votação do novo Código Eleitoral, que agora vai seguir para análise do Senado. A Câmara concluiu nesta quarta-feira a votação do novo Código Eleitoral. O projeto de lei complementar reúne diversas leis ordinárias e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral
tratando de temas como prestação de contas e pesquisas eleitorais. Traz também algumas inovações, como a regulamentação das candidaturas coletivas e dispositivos para atualizar a legislação às novas tecnologias, como a Lei de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet. Entre outras inovações, a proposta permite que 2 ou mais partidos criem federações partidárias por 4 anos para disputar a eleição e ter funcionamento parlamentar. O texto garante a autonomia partidária e permite o funcionamento de comissões temporárias por até 8 anos. Em 2019, a Justiça Eleitoral determinou o fim dos órgãos provisórios depois de 6 meses de funcionamento. Amplia as regras de fidelidade partidária para todos os cargos eletivos, inclusive governadores e senadores. Hoje valem apenas para deputados e vereadores. A proposta autoriza e regulamenta a prática de candidaturas coletivas para os cargos de deputado e vereador, que serão representadas formalmente por um candidato, independentemente do número de componentes do mandato coletivo. Os crimes eleitorais foram atualizados para incorporar as chamadas notícias falsas, fake news, e a violência política contra as mulheres. O texto permite que partidos e seus diretórios utilizem recursos do fundo partidário para a contratação de empresas de auditoria para acompanhar e fiscalizar a execução financeira anual sob a responsabilidade do partido político. As pesquisas eleitorais realizadas em data anterior ao dia das eleições só poderão ser divulgadas até a antevéspera do pleito. Estimula a candidatura de mulheres, negros ou indígenas, contando em dobro no caso de eleição para a distribuição de fundo partidário e tempo de rádio e TV. A relatora destacou a importância da votação da matéria. Na verdade, se trata de uma consolidação, de uma sistematização da legislação eleitoral brasileira. A legislação eleitoral brasileira repetidamente é chamada de grande colcha de retalho, multidiversificada. São leis que não dialogam entre si, são leis que se contraditam, antagonias que não podem ser superadas meramente pelo intérprete das mesmas. Uma última informação, o governador João Azevedo se reuniu ontem em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e discutiu parcerias nas áreas de recursos hídricos e de habitação. No encontro, João Azevedo detalhou propostas para solucionar a crise hídrica na região do Brejo Paraibano, bem como ações para a região metropolitana de João Pessoa. Ele também destacou que recebeu do ministro a confirmação de parcerias para a construção de habitações. Também acompanharam a reunião os secretários de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, Deusdedito Queiroga, e da Comunicação Institucional, Nonato Bandeira, além do executivo da representação institucional lá em Brasília, Adalto Fernandes. Final do Correio Debate desta quinta-feira, você vai ficar agora com a Mauri Aquino, ele que vai trazer todas as informações do esporte. A gente está chegando aí no final de semana e, claro, o esporte está recheado